E aí, tudo bom com vocês? Minha gente, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre proporcionalidade e porcentagem e proporcionalidade, beleza? Capítulo 4 da frente B, caderno 2, ok? E na aula de hoje nós vamos começar tratando de um assunto bem interessante, que é taxa de variação. Ilane, o que é taxa de variação? Quando a gente fala em taxa de variação, a gente está falando na comparação entre dois valores num determinado espaço de tempo. A relação é dada da seguinte forma. Olha só, vou pegar aqui o apontador. A taxa de variação percentual ela é dada pelo módulo, tá vendo aqui, ó, módulo, da diferença entre um valor final e o valor inicial, dividido pelo valor inicial. Esse valor inicial é o valor que você está usando como referência. Então, olha um exemplo aqui. Uma padaria de Campina Grande vendia pães por unidade a um preço de 20 centavos por pãozinho de 50 gramas. Atualmente, a mesma padaria vende o pão por peso, cobrando R$ 4,50 por quilograma do produto. A. Qual foi a variação percentual do preço do pãozinho provocada pela mudança de critério de cálculo do preço? Então, olha só. Inicialmente, essa panificadora vendia um pãozinho de 50 gramas por 20 centavos. Então, 20 centavos era o custo de um pãozinho de 50 gramas. Atualmente, a panificadora mudou de estratégia e vende no peso e cobra R$ 4,50 por quilo. Gente, 1 quilo são 1.000 gramas. E a gente precisa fazer a equivalência para descobrir no preço atual quanto é que custa um pãozinho de 50 gramas. Beleza? Então, para isso, nós vamos dividir toda essa relação aqui por 20. 4,50 dividido por 20, gente, vai dar 0,225 centavos de real. 1.000 gramas dividido por 20 dá 50 gramas. Agora sim, nós temos como equiparar, né? Nós temos o mesmo peso, o mesmo pãozinho, e aí agora a gente conhece quanto é que esse pãozinho custava anteriormente e quanto é que custa agora. A gente precisa calcular a taxa de variação. E a taxa de variação, como nós vimos ainda há pouco, e aí seria a diferença modular entre o valor final e o valor inicial, dividido pelo valor inicial. O que nós vamos considerar como valor inicial é o preço anterior. E o preço atual nós vamos considerar como preço, como valor final, beleza? Então, a taxa de variação percentual aí vai ser 0,225 menos 0,20 dividido por 0,20. Quanto é que dá essa diferença aqui? Vai dar 0,025, é isso? Dividido por 0,20. Lembre, ó, que para efetuar a subtração, a gente completa as casas decimais, ok? E essa divisão dá exatamente 0,125, ou seja, 125 milésimos. E 125 milésimos equivalem a 12,5%. Isso significa dizer que houve um reajuste de 12,5% no preço do pãozinho. B. Um consumidor comprou 14 pãezinhos de 50 gramas, pagando pelo peso ao preço atual. Sabendo que os pãezinhos realmente tinham o peso previsto, calcule quantos reais o cliente gastou nessa compra. Vamos calcular? O consumidor que comprou 14 pãezinhos pagando o preço atual. Então, ele pagou 14 unidades vezes o preço atual do pãozinho, que é 0,22. Isso aqui vai dar para a gente R$ 3,15 de pão.
Vamos falar de reajustes e descontos. Usaremos a representação decimal para reajustes, né, que significam aumentos, e descontos, né, que são relativos às reduções. A gente vai usar uma representação decimal para esses valores percentuais. Por exemplo, uma mercadoria custa P reais e sofreu um reajuste de 20%. Isso é o mesmo que multiplicar P por 1,2, que isso corresponde a 100% mais 20%, que é igual a 120%. Ah, então é por isso que quando a gente vai numa loja, o vendedor rapidinho ele calcula o preço que a gente vai pagar recebendo um determinado desconto, né? Ou quanto vai pagar de juros se esse valor for pago a longo prazo. Analogamente, se a mercadoria sofrer um desconto de 30%, isso é o mesmo que multiplicar P, que é o preço da mercadoria, por 0,7. Mas por quê? Olha só, 100% é o valor integral, o valor inicial. Se sofre um desconto de 30%, então está havendo aí uma redução. Você vai deixar de pagar 30% do valor. Ora, então, serão pagos apenas 70% do valor original. Beleza? 1,2, né, que é nesse exemplo aqui, 1,2 e 0,7 é o que nós chamamos de fator multiplicativo. Tá certo? E como é que a gente faz mesmo para calcular o fator multiplicativo? Eu vou te mostrar. Tem aqui uma tabelinha e nós vamos trabalhar o reajuste ou a redução. Então, vamos pensar aqui. 25%. Como é que eu calculo o fator multiplicativo para um reajuste de 25%? Lembra? É 100% mais 25%. Por que, hein, Slane? Gente, 100% é o valor integral da mercadoria, quanto ela já custava, ok? Mais um acréscimo de 25%. Isso corresponde à soma, né? 125%. E na aula passada nós vimos como transformar uma representação percentual em número decimal. É só dividir por 100. Então, o fator multiplicativo é 1,25. Ou seja, se uma mercadoria receber um reajuste de 25%, você vai pegar o preço atual e multiplicar por 1,25. Outro exemplo. E se o reajuste foi de 7%, o que é que a gente vai ter? 100% mais 7%. Essa soma é 107%, cuja representação decimal é 1,7. E quando se tratar de redução ou de desconto? Se eu recebo uma redução de 16%, qual vai ser mesmo o fator multiplicativo? 100% menos 16%. Isso é igual a quanto? 84%. E como é que eu reescrevo 84% na forma decimal? Pego 84 e divide por 100, que vai dar 0,84. Slane, e a redução de 48%? Fácil, ó. 100% menos 48% é igual a 52%, cuja representação decimal é 0,52. Olha, gente, esses valores aqui, ó, 1,25, 1,07, 0,84 e 0,52 são fatores multiplicativos, ok? E quando a gente fala de acréscimos ou descontos sucessivos, são acréscimos que são feitos percentualmente um em cima do outro. Então, uma mercadoria custa X, na próxima semana ela vai receber um aumento ou um reajuste de 10%, né? Então ela passa a ser 1,1x, que é o fator multiplicativo, e na outra semana outros 15%. Então foi um reajuste após o outro. A mesma ideia serve para descontos sucessivos. É uma redução e depois outra, e depois outra, e depois outra. Por exemplo, a loja Compre Mais está em liquidação. Todos os produtos estão com 20% de desconto. E se o pagamento for à vista, o produto sofre mais um desconto de 10%. Olha que bacana. Lucas comprou à vista, isso é importante destacar, uma mercadoria que custa R$200, sem remarcação de preço, hein?
qual foi o preço final dessa mercadoria. Olha só, a gente tem uma mercadoria de R$ 200, né? O preço sem remarcação. Beleza. A loja está em liquidação, né? Toda loja com 20% de desconto. Se há um desconto de 20%, qual é o mesmo fator multiplicativo? É 0,8, porque é 100% menos 20%, que dá 80%. E 80% é 0,8. Lucas comprou à vista, ou seja, ele teve um novo desconto de 10%. Se o desconto foi de 10%, qual é mesmo o fator multiplicativo? 100% menos 10% dá 90%, que corresponde a 0,9. Agora é só fazer conta. A gente vai ter 200 vezes 0,8 vezes 0,9 dá 0,72. 200 vezes 0,72, olha a estratégia. É 2 vezes 100 vezes 0,72. 2 vezes 100 vezes 0,72. Esse facilita. Então vai ficar 2 vezes 100 vezes 0,72 dá 72. 2 vezes 72, R$ 144 foi o valor que Lucas pagou pela mercadoria. Ei, descontar 10% e em seguida descontar 20% equivale a um desconto único de 30%? Será? Quanto é que Lucas teria pago pela mercadoria se tivesse recebido um único desconto de 30%? 30%. Quanto? Ora, se ele recebe um único desconto de 30%, significa dizer que ele vai pagar 70% do valor. Beleza? Então, Lucas vai pagar 70% de R$ 200. E quanto é 70% de 200? É 0,7 vezes 200. E isso dá R$ 140. Beleza? Então, o que é mais vantajoso? Receber um desconto de 10% e depois de receber um desconto de 20% ou descontar de uma única vez 30%? A gente viu agora que o desconto melhor é quando o desconto ele é único, né? Lucas, se tivesse recebido um desconto único de 30%, ele teria economizado ainda R$ 4 em relação aos descontos que ele recebeu anteriormente. Recebendo um desconto de 20% e depois recebendo um novo desconto de 10%, Lucas pagou pela mercadoria R$ 144. Com desconto único de 30%, ele pagou só 140. Ainda houve uma economia aí de R$ 4. Belezinha? Show! Quando a gente fala de lucro e prejuízo, é importantíssimo a gente ter em mente duas relações, e eu estou aqui no Se Liga na Dica. Quando eu estou falando de lucro, gente, o preço de venda da mercadoria, ele deve ser igual a o preço de custo, quanto você pagou pela mercadoria, mais o seu lucro. É assim que os lojistas ganham o dinheiro, né, do seu trabalho. Eles compram a mercadoria por um preço X, em cima desse valor acrescentam sua margem de lucro e aí estabelece o preço de venda. Islane, mas quando a gente está falando de negociação, nem sempre dá lucro, verdade? E aí, quando acontecer prejuízo? Então, o preço de venda vai ser o preço de custo menos o prejuízo. E significa dizer que o preço de venda foi inferior ao preço de custo, né? Por isso que gerou prejuízo. Olha essa questão. Uma loja de calçados compra um determinado modelo de sapatilhas por R$ 80. Então, R$ 80 é o preço de custo. E marca de modo a proporcionar uma margem de 50% para o preço de venda. Ou seja, o lucro para essa sapatilha vai ser de 50%. Qual o preço de venda de cada sapatilha? Gente, é importante demais lembrar o seguinte. Como a gente está falando de uma venda com margem de lucro, então a gente precisa lembrar que essa relação é dada da seguinte forma. O preço de venda, eu vou escrever assim, ó. O preço de venda é igual ao preço
de custo mais o lucro. Maravilha. Qual é o preço de venda que a gente quer saber? Não sei, eu vou chamar assim, preço de venda, ok? O preço de custo, R$80. E o lucro? 50% do preço de custo. Então, 50% de 80. O preço de venda, então, vai ser 80 mais... calcular 50% de qualquer valor é calcular metade, né? Então, metade de 80, 40. Para garantir uma margem de lucro de 50%, cada sapatilha deverá ser vendida por R$120. Belezinha?